Voltamos então para concluirmos o nosso estudo de geografia agrária brasileira. Concluímos o nosso estudo sobre o espaço rural brasileiro, sobre o campo. O primeiro personagem aí que nós já tratamos, dentro dos atores do campo brasileiro, é o latifundiário, que nada mais é do que a pessoa que tem uma propriedade rural de grandes dimensões, de grandes proporções. É uma fazenda muito grande, geralmente utilizada para o agronegócio, para a produção de monocultura para exportação. Outro personagem do campo é o boia fria, trabalhador rural que geralmente mora na periferia das cidades, acorda muito cedo, já leva a marmita de casa e ganhou esse nome porque lá na área de trabalho, na lavoura, não tem um lugar para esquentar a comida, então ingere a comida fria mesmo. Por isso ganhou esse nome boia fria. São trabalhadores que muitas vezes não têm os direitos trabalhistas, não recebem 13º, férias, têm pouca instrução, geralmente numa situação de trabalho precária. É o chamado boia fria. Até hoje ainda atua no espaço rural brasileiro. De toda forma, como é trazido na reportagem aí, tecnologia tira o boia fria do campo. De um lado, reduz essa situação de trabalho precário, mas de outra também acaba gerando desemprego, porque com as máquinas não precisa de tantos trabalhadores hoje em dia. As próprias máquinas, a tecnologia já faz o trabalho que antes era feito basicamente pelos boias frias, que atuavam principalmente aí na lavoura canavieira. O trabalhador volante, que geralmente é também boia fria, tem esse nome por quê? Trabalhador volante, porque se desloca de propriedade em propriedade procurando emprego. Lembrando o volante, que fica para lá e para cá, o volante de um carro. Então ele está trabalhando ali na lavoura de laranja, depois vai para a lavoura de cana em outra propriedade, depois vai para a fazenda de café, conforme a época do cultivo, da colheita. Agora vamos ver o chamado grileiro. Então, primeiro nós temos que entender o que é grilagem. Grilagem é a pessoa ocupar uma terra, geralmente uma terra que é do governo, do estado, chamada terra devoluta. Essa pessoa desmata essa terra, produz ali e depois falsifica um documento de propriedade para poder se passar por dona daquela terra ali e assim poder vender. Então o grileiro geralmente é o grande, ele acaba tendo grande propriedade rural. E teve esse nome, o grileiro, porque o processo de falsificação do documento, a chamada grilagem, era basicamente utilizar os insetos que eram colocados dentro de uma gaveta junto com os documentos falsificados e a urina desses insetos do grilo deixava o papel envelhecido, dando a aparência de ser verdadeiro. Então, nós temos aí então a figura do grileiro, que pratica a chamada grilagem, a ocupação de terras, a invasão de terras de forma ilegal e utilizando ainda de um crime, falsificando os papéis para dizer-se dono daquela propriedade, o que não é. Então, basicamente associada à figura do grileiro, nós temos também a figura do chamado gato. O que é o gato? O gato é um intermediário, é uma pessoa que é responsável, geralmente a trabalho associado ao grileiro. O gato, ele é o agenciador, é a pessoa que vai procurar trabalhadores para trabalhar na propriedade. Geralmente, esses trabalhadores aqui trabalhando de forma praticamente análoga à escravidão. Então, até mesmo no processo da grilagem, primeiramente o grileiro ele precisa desmatar aquela área. E aí que o gato entra, agenciando os trabalhadores para irem lá desmatar, trabalhar naquela fazenda, para o grileiro depois atuar com a falsificação dos documentos. Então o gato é essa espécie de capanga
do grileiro. Nós temos também o posseiro, que é a pessoa que ocupa uma terra que não está sendo utilizada por ninguém, seja uma terra do Estado, chamada terra devoluta, ou seja a terra de alguém que não produz nada ali. O posseiro, diferentemente do grileiro, geralmente é a pessoa que ocupa pequena propriedade rural, que a utiliza para sua subsistência. É pessoa geralmente pobre, de pouca instrução, que atua no campo. Então, qual a diferença do grileiro para o posseiro? A principal diferença é que o grileiro é aquele que usa de forma irregular a terra, comete fraude em títulos e utiliza a terra para fins comerciais. Já o posseiro leva em consideração a ocupação da terra de forma mansa e pacífica, ou seja, não pode haver nenhum questionamento sobre a área usada, além de praticar uma cultura efetiva. O que o posseiro espera é que posteriormente ele possa ser dono dessa terra, através de um instituto aí, de um fenômeno chamado uso capião. O que é uso capião? É você acabar ser dono dessa terra, você ocupa uma terra, você é uma terra que não está sendo questionada por ninguém, e com o tempo você passa a ser o dono desta terra, pelo chamado uso capião, o instituto jurídico chamado uso capião. Nós temos o parceiro, que é a pessoa que trabalha na terra de outra e fica com uma parcela da produção, daquilo que foi plantado, produzido ali. Meeiro é o agricultor que trabalha em terra de outra pessoa e reparte meio a meio os rendimentos. Arrendatário é aquele que arrenda, pessoa que toma o imóvel em arrendamento, ele aluga a terra para poder ele produzir. Agora vamos já passar para os problemas sociais no campo brasileiro. O primeiro que nós temos é o trabalho análogo à escravidão. Então, nós temos situações aí que as pessoas trabalham praticamente como escravos, trabalham mais de 12 horas por dia, o que ganham é apenas para pagar as dívidas junto com o proprietário, não tem direitos garantidos, vive numa situação de extrema pobreza e esse fenômeno é mais comum no campo, até mesmo porque as pessoas que trabalham no campo têm menos instrução, têm menos conhecimento. Podemos citar também o trabalho infantil, que é mais comum no campo, apesar de vermos também tanto o trabalho análogo à escravidão quanto o trabalho infantil, nós vemos também na cidade, mas são mais recorrentes no campo, por conta da situação específica do campo, de pessoas com menor grau de instrução, de conhecimento. Êxodo rural é o fenômeno em que as pessoas vão embora do campo para a cidade. É o fenômeno chamado êxodo rural, que até hoje ainda existe no Brasil, em menor proporção. E quais foram as causas do chamado êxodo rural? O primeiro foi a modernização no campo, a chamada mecanização. Nós tivemos aí primeiro a chamada Revolução Verde nos países desenvolvidos, que foi a introdução de novas técnicas, novos produtos, para ampliar a produção de alimento, a produção agrícola. E com o passar do tempo, essas tecnologias modernas na agropecuária acabaram chegando ao Brasil. Então, quando a gente tem a inserção de tecnologia no campo, é o que chamamos de mecanização, e isso retira emprego. A tecnologia, a mecanização, ela retira a mão de obra. Antes precisava de 20, 30 pessoas na lavoura, hoje precisa de 2, 3. E aí as pessoas vão embora para onde? Para a cidade. Além do que, em 63, nós tivemos o Estatuto do Trabalhador Rural, dando direitos e garantias ao trabalhador rural, que encareceu o custo desse trabalhador rural. Aliado à mecanização no campo, o patrão mandou muita gente embora, o proprietário rural mandou muitos trabalhadores embora que foram morar na cidade. Outro problema social no campo: prioridade ao cultivo de gêneros agrícolas para exportação. Então nós temos que estar atento a isso.
Tem que haver uma política que priorize também o mercado interno, porque é preocupante os agricultores substituírem as lavouras de arroz, feijão, batata por soja. Porque arroz, feijão, batata vai ser para o nosso consumo. Então, quando reduz a produção de gêneros do nosso consumo, quando reduz a produção, o preço deles aumenta. Então, nós temos visto aí aumento do preço do feijão, do arroz, da batata, do alho, porque está havendo uma prioridade muito grande para exportação. Eu não sou nem um pouco crítico ao agronegócio, à exportação. Se atendidas as questões ambientais e sociais, não há problema. Agora, tem que haver uma política também para priorizar o cultivo de gêneros agrícolas do nosso consumo. Ajudar a agricultura familiar, que é basicamente quem produz para o nosso consumo. Outro problema também social do campo são latifúndios improdutivos, ou seja, latifúndios são grandes propriedades improdutivos que nada produzem, são terras paradas, poderiam estar sendo melhor utilizadas. Temos também a violência no campo, que é um problema grave, é um problema sério, violência de grileiro contra poceiro, de grileiro contra indígenas, de latifundiários com ou sem terras. Então, a violência é algo preocupante e crescente, como a gente vê no gráfico aí. O número de assassinatos no campo sempre em alta. Estrutura fundiária brasileira. O que é estrutura fundiária? É a forma pela qual as propriedades são distribuídas entre a população e suas dimensões. Então, a estrutura fundiária brasileira ela enfrenta um problema que é a concentração de terras nas mãos de poucos. Esse é o principal problema da estrutura fundiária brasileira. É basicamente isso. Se observarmos no gráfico, há muitas propriedades pequenas e poucas propriedades muito grandes. De novo, muitas propriedades pequenas e poucas propriedades gigantescas. Então, nós temos aí uma concentração de terras na mão de poucas pessoas. Isso é um problema? Depende. Se a pessoa comprou essas terras são da pessoa de forma legal e ela está produzindo, eu não vejo nenhum problema com o latifúndio, de forma que ele seja produtivo e que atenda aí as questões sociais e ambientais. Não há problema. Então, basicamente o mesmo slide anterior. A agricultura familiar tem uma área pequena, como a gente observa aqui. Ou melhor, 77% da agricultura está ocupando, pelo agronegócio, que é a agricultura não familiar, e a menor área fica para a agricultura familiar. É basicamente o slide anterior. Agricultura familiar, área pequena, agronegócio, área grande. A agricultura familiar tem mais propriedades, o agronegócio tem menos propriedades. Porém, menos propriedades, mas maiores. E aqui mais propriedades, porém com áreas menores. Agora vamos falar da reforma agrária e do MST. Primeiro, é importante conceituarmos de uma forma bem geral o que é reforma agrária. Reforma agrária é uma redistribuição de terras. É basicamente pegar uma propriedade muito grande que está improdutiva, desapropriar o fazendeiro, ou seja, desapropriar é pagar a ele por essa terra, e em seguida dividir essa terra em porções menores e distribuir para quem deseja ter um pedacinho de terra para plantar, para produzir ali no campo. E aí, quando isso acontece, nós temos o chamado aí, quando uma família passa a ocupar uma propriedade rural que foi destinada para a reforma agrária, que foi desapropriada, nós chamamos de assentar, ou seja, colocar uma família ali naquela propriedade rural. Agora vamos falar um pouquinho da lei de terras. Primeiro,
nós sempre tivemos no Brasil uma situação de, de poucas pessoas terem grandes propriedades rurais. Desde o início da história, o Brasil era marcado pelo latifúndio, ou seja, uma pessoa só ser dona de grandes propriedades rurais. Em 1850, quando foram chegando os imigrantes ao Brasil e também a escravidão já estava para acabar, muitos latifundiários conseguiram fazer passar essa lei. Essa lei basicamente dizia o seguinte: ninguém mais agora pode ganhar terra. Porque antes você ocupava uma terra, se você produzisse ali, você ganhava terra. Então, para os imigrantes não irem para essas terras, para os imigrantes poderem trabalhar no latifúndio do latifundiário, criaram basicamente a lei de terras, que proibia você ocupar e ganhar aquela terra. Você só agora consegue terra comprando. E também a lei de terras tinha o objetivo de, em menor grau, de evitar que escravos obtivessem terras. Com o passar do tempo, nós tivemos aí a perpetuação do latifúndio, até que nas décadas de 50 e 60, os camponeses começaram a se organizar para começar a lutar por reforma agrária. Então, já desde 1930, antes um pouco, de 1950 a 1960, nós já tínhamos pessoas questionando a estrutura das propriedades. Nós tínhamos principalmente esses movimentos ligados ao Partido Comunista, já inspirados em Mao Tse-tung, na Revolução Socialista de Cuba, na Revolução Socialista da China. Então, muitas pessoas no Brasil começaram também a fazer essa espécie de revolução para tentar fazer a reforma agrária no campo, organizar os camponeses para lutar por terra, inspirados, como eu disse aqui, no marxismo, na Revolução Socialista da China, depois na Revolução Socialista de Cuba. Essas duas revoluções inspiraram muitas pessoas que acabaram organizando os camponeses, como o Francisco Julião, que foi um líder aí das chamadas Ligas Camponesas, uma associação de camponeses liderados aí por algumas figuras, por algumas pessoas, com o objetivo de já lutar pela reforma agrária. No início da década de 60, antes do regime militar, nós temos as reformas de base do governo João Goulart. Essas reformas de base traziam a reforma agrária, porém, da forma como foi trazida por João Goulart, ficou difícil essas reformas passarem, porque nas reformas de base, a reforma agrária deveria ser feita, segundo João Goulart, sem indenizar os proprietários rurais, os latifundiários. Em 64, nós temos o Estatuto da Terra, que já traz o conceito da função social da terra, já no regime militar, ou seja, essa lei, esse estatuto vai trazer que a terra precisa ser utilizada, senão vai haver reforma agrária. Então, se você tem uma fazenda, você precisa produzir para matar a fome das pessoas, produzir para a agricultura, para a pecuária. Se você não produz, vai haver desapropriação para fazer a reforma agrária. Então, os militares criaram o chamado Estatuto da Terra. E houve, inclusive, durante o regime militar, muitas famílias que foram assentadas em terras aí que foram desapropriadas e divididas aí para a reforma agrária. Em 70, também durante o governo militar, nós temos a criação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, ou seja, um instituto responsável por, basicamente, fazer a reforma agrária e também colocar terras do governo para serem vendidas, para produzirem ali nessas terras que estavam ociosas, terra do governo. Então, até hoje o INCRA existe. E durante o regime militar, nós vamos ter a chamada expansão da fronteira agrícola. Ou seja, o governo militar ele vai
ocupar as regiões norte e centro-oeste, vendendo terras baratas para a produção agrícola, para a produção pecuária. E, de toda forma, nós vamos ter o aumento do desmatamento por conta disso, mas vamos aumentar a fronteira agrícola do Brasil, nós vamos passar a ser um celeiro agrícola do mundo. Então, a expansão da fronteira agrícola no Brasil. Recentemente, ainda falando da expansão da fronteira agrícola do Brasil, nós temos o Matopiba. O que é Matopiba? É a sigla para Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Essa é a nova região aí que está se fortalecendo na agricultura, principalmente expansão de soja. E agora vamos falar um pouco do MST, Movimento dos Sem Terra, que surgiu em 1984. Nós já tínhamos vários movimentos estaduais de trabalhadores rurais lutando por terra, até que em 1984 houve o Movimento dos Sem Terra, criado aí para atuar a nível nacional. A atuação deles é basicamente invadir os latifúndios para chamar a atenção do governo para o governo desapropriar aquela propriedade para a reforma agrária. Porém, nós temos aqui algumas críticas ao MST, como invadir e destruir propriedades que cumprem sua função social, ou seja, invadir e destruir propriedades produtivas. Muitos aí o criticam de ser massa de manobra ideológica a serviço partidário, uma veneração a genocidas como Mao Tse Tung. O MST e geralmente os movimentos camponeses no Brasil nascem com essa veneração de Mao Tse Tung da China. Por fim, acabou que a reforma agrária na China não deu certo, a fome continuava. Inclusive, a produtividade até diminuiu. Modus operandi violento, com a instrumentalização inclusive de crianças, idosos e também muitas das vezes um modus operandi autoritário, líderes oportunistas, venda de terras da reforma agrária, muita gente que foi assentada ali depois vendeu, alugou a terra, não ficou no campo, presença de armas de fogo entre acampamentos do MST, desrespeito a ordens judiciais, por exemplo, são algumas críticas. O tempo passou, nós tivemos aí a Constituição de 1988, trazendo a reforma agrária como forma de cumprir a função social da propriedade no campo. O que é cumprir a função social? É utilizar aquela terra atendendo aos objetivos ambientais e sociais, ou seja, produzindo alimentos, respeitando o meio ambiente. Então, a Constituição de 88 traz a reforma agrária, que vai ser feita pela União, pelo INCRA, que vai desapropriar a fazenda, vai dividir em lotes e assentar as famílias. E, por fim, nós temos aí um gráfico mostrando as famílias assentadas no Brasil desde o regime militar até 2013, mais ou menos. Assim, pessoal, nós já vamos caminhando para a parte final. Agora vamos falar rapidamente dos transgênicos. Transgênicos são alimentos, são plantas e também animais geneticamente modificados. Por que geneticamente modificados? Os transgênicos são frutos da engenharia genética ou da biotecnologia. São plantas e animais que os cientistas fazem uma alteração genética ali para essas plantas ficarem mais resistentes, para esses animais ficarem mais resistentes, para aumentar a produtividade, para aumentar a qualidade dessas plantas e também destes animais. Então, muita gente faz uma crítica, às vezes, infundada aos transgênicos. Então, esse T dentro desse triângulo aqui amarelo é o símbolo aí dos transgênicos. Se você vê um produto que tenha esse símbolo, é transgênico. Então, há muito fundamentalismo, muita crítica infundada aos transgênicos. Os transgênicos têm muitas vantagens. Repito, em tempos de população muito grande, precisamos sim desenvolver a engenharia genética, principalmente para melhorar a qualidade da nossa produção agrícola e também pecuária.
Então, vantagem dos transgênicos: maior produtividade, redução dos custos, aumento do potencial nutricional do alimento, plantas mais resistentes às pragas e agrotóxicos, aumento da tolerância das plantas às condições adversas de solo e clima. Como as plantas são mais resistentes, há a redução do uso de agrotóxicos. Aí a área plantada com transgênicos no Brasil, no mundo. Apenas a nível de curiosidade, como se produz uma planta transgênica, fruto aí da engenharia genética, que pega genes de uma planta, coloca em outra, faz essa adaptação aí no DNA das plantas e dos animais com o objetivo de criar animais e plantas melhores. E por fim, apenas uma curiosidade. Sempre ouvimos muito a palavra hectare. Ah, hectare, porque é a medida. O que é o hectare? É a medida agrária, a medida utilizada aí no meio rural para dimensionar o tamanho das propriedades. E o que é um hectare? Um hectare são 10.000 metros quadrados ou 10 quilômetros quadrados. E ouvimos também a palavra alquer ou alqueire. Então, essa palavra alquer ou alqueire já é mais... a medida varia de acordo com a região. Então, um alqueire paulista equivale a 2,42 hectares, um alqueire mineiro equivale a 4,84 hectares e um alqueire baiano equivale a 9,68 hectares. Assim, pessoal, nós concluímos o nosso estudo de geografia agrária do Brasil.